Olá! Eu no último vídeo me alonguei demais e acabei não lendo o texto. Como eu disse, eu vou seguir a sequência desde que Papa Francisco foi eleito, para a gente poder sentir um pouquinho mais o que está para acontecer, ter uma noção de como Deus age e de forma, enfim, não dá muito para a gente definir. E teste de fé, porque é fácil jogar pedra, né? Sem conhecer o fundamento, a base, a intenção de cada coisa. Então, eu vou começar no dia que foi aquele susto que o mundo esperava que fosse uma eleição diferente e acabou sendo na contramão, alguém do fim do mundo, independente daquele núcleozinho que cercava o clero. Não vamos esquecer que Papa Francisco foi um bispo totalmente diferente, de sair na rua, de ajudar pobre, etc, etc. Completamente diferente dos cardeais que viviam lá no Palácio Apostólico e com as honrarias, capas, chapéus. Então, Papa Francisco, desde o início, foi diferente. Era diferente, continua sendo diferente, cada vez mais. Mas foi o escolhido, porque não vai entrar um Papa que não seja escolhido pelo Espírito Santo. Não tem como. Na Igreja de Cristo não há como. Certo? Então vamos lá. Jesus diz o seguinte, 13 de março de 2013, Francisco toma posse. Grandes pedras se locomovem, saem do lugar, trazendo grandes surpresas ao mundo inteiro. Alguém que se autodenominou Francisco mexerá nas entranhas da igreja, desacomodando milhares habituados ao modelo estabelecido há séculos. Francisco vem para reconstruir a igreja antes da minha volta, antes da volta de Jesus. Porém, será um mártir em se tratando de lutar contra o estabelecido. Tudo que estava colocado, e aquele esquema do clero, né? Estava tudo bem encaixadinho e ficaram assim séculos. E ele veio para lutar contra. Não esqueçamos jamais que Jesus foi contraditório também a tudo que estava pré-estabelecido. Vamos fazendo já a conexão, como que Jesus costuma atuar, certo? Francisco tem o poder do Espírito.
talvez como nunca antes. Sua gentileza, humildade e simplicidade, é claro, filha, que vem de Maria, a comandante para estes novos tempos. Sendo ela portadora do poder da Santíssima Trindade, fará uso de forma convicta e impactante através de Francisco, seu escolhido. Percebam que desde o início já se fala essa forma impactante de Francisco. Ele não iria dar continuidade simplesmente ao que vinha sendo feito, né? Até então. Francisco, seu escolhido, seu filho amado, que soube ser dócil e fiel ao plano divino que desejava na cátedra de Pedro. Deus queria Francisco na cátedra de Pedro. Assim como foi Francisco de Assis, reformas ressaltarão aos olhos do mundo por sua coragem e singularidade. Estão percebendo? Isso foi no dia da sua posse. Ninguém sabia o que ele ia fazer, mas Jesus já está dizendo aqui. Dia 13 de março de 2013. Por sua coragem e singularidade. Singular, sabe o que é singular? Não tem igual. Isso no primeiro dia da posse dele. É bom frisar isso. A cada dia, um despertar para novas mudanças essencialmente desejadas por nós, Santíssima Trindade, desafiando os poderes terrenos através da simplicidade e do amor. Entenderam? Estão entendendo? Repito, isso foi me passado no dia da posse. Ninguém sabia quem era Bergoglio, da Argentina. Jesus já passava todo o currículo dele. O raio que desceu do céu dividiu a história da igreja. O antes e o depois da era cristã. Vocês lembram do raio? Dividiu a história da igreja. O antes e o depois da era cristã. Gente, isso é muito forte. Não é brincadeira. Jesus não está brincando aqui. Eu, em 2013, eu não tinha essa conscientização. Que haveríamos de ver agora. Quer dizer, em tudo ele é diferente, em tudo. Culminando esse ano. Milhões serão tocados pela surpresa
que não imaginavam possível. Porém, milhões se indignarão com a não abertura do cofre sagrado das instituições doutrinais, a não abertura do cofre sagrado das instituições doutrinais, foco de discórdia, repúdio e indignação da parte dos que pretendem legalizar a decadência humana como forma normativa dos novos tempos. Feminismo, lesbianismo e o que mais me chama a atenção é o feminismo, essa onda feminista. Elas são selvagens, são enlouquecidas. Eu não vou falar mais nada. Mas se você parar para pensar, são seres humanos enlouquecidos pelo diabo. São furiosas. Para querer o aborto, para querer isso, para querer aquilo, e para poder casar não sei aonde. Francisco seguirá os comandos de Maria, mãe e mestra da humanidade. Podem berrar quanto quiser. Podem fazer insultos, queimar a igreja. Francisco não vai abrir. Mãe e mestra da humanidade. Maria, possuidora dos poderes trinitários para fazer a faxina necessária. Milhares sairão pelas portas do fundo e imediatamente começarão a caluniar o que lhes foi tão proveitoso e prazeroso, enquanto guardiões de enorme poder. Quanta pedofilia, quantos abusos, bebedeiras, usos de um poder terreno que não lhes foi dado, deturparam tudo. Tudo lhes será tirado. Cristo inventou isso? Disse para os apóstolos: vocês vão mandar fazer uma roupa linda, toda vermelha, com chapéu, com uma cauda. Ele passou um modelito. Era isso que Jesus queria? Foi isso que ele pediu na última ceia? Olha, vocês são destacados, então vocês vão usar uma roupa com um rabo atrás. Eu fico imaginando esse Jesus. É isso que Deus quer da igreja dele. Meu Deus, sairão pelas portas do fundo e começarão a caluniar o que lhes foi tão proveitoso e prazeroso, aqueles vinhos. Ai, meu Deus. E o que restar desse bando que será colocado para fora não ficará como causa de arrependimento.
Eles não se arrependerão, ao contrário, uivarão qual lobos enfurecidos diante da exclusão inesperada. Atenção, Alemanha! Tempos novos de grandes turbulências. Francisco parecerá um cordeiro no meio de lobos famintos. Nós estamos esquecendo disso. A parte global de tudo. Nós estamos preocupados com besteirinhas da Amazônia. Porém, com o poder de Maria, sairá ileso dos ataques ferozes, com a serenidade estampada em sua face santificada. A fibra desse Papa é uma coisa que realça, que salta aos olhos. A fibra é impressionante. Impressionante. A mesma serenidade, a mesma alegria, o mesmo amor transmitido a quem quer que seja, e visitas inesperadas, e asilos, e aos pobres. Sabe que a morte é o ápice de sua vida, de sua luta. Francisco sabe. Não teme morrer, nem ser atacado e difamado por seres satânicos. Maria o preparou e o sustentará até o fim. Dia da posse de Francisco. Pois é, minha gente. No dia da posse, havia aquela agitação e que legal, um sul-americano como Papa. Mas de noite Jesus já me dizia tudo isso. Acreditem, se puder. Durma com um barulho desses. Quando a gente poderia imaginar uma coisa dessa? Logo em seguida veio a Jornada Mundial, né, da Juventude no Rio. Aquela euforia e aquela coisa, e aplausos. A gente nem podia imaginar que por trás estava sendo projetado um grande complô. E nós estamos vendo só a pontinha do iceberg. A mídia toda contra e os sensacionalistas dizendo que Francisco é o antipapa, coitadinho. Não. O esquema de Deus é sempre meio sigiloso, para ver quem é firme na fé. Vamos realmente acreditar que conseguiremos entender tudo, né? Essa reforma, essa faxina, essa mudança, enfim, se é desejo de Jesus, tirar essas vestes imperiais desses cardeais e mudar tudo.
fazer eles comerem no refeitório onde Francisco come, e não em bandejas de prata. Come lá junto com Francisco. É honesto. É bom. Como Jesus comia no meio de uma relva, no meio de um bosque, com seus discípulos. Sentava lá, dividia o pão, tinha azeitona, tinha peixe salgado e alguma frutinha. Quando ele ia imaginar que a igreja dele seria tão transformada, adulterada. Vamos abrir os olhos e deixar de atirar pedra no Papa, que foi escolhido por ser diferente para essa época, esse caos de final de tempos. Jesus quis alguém completamente fora do esquema, do sistema. Alguém que não segue a cabeça de ninguém. Só da mãe amada. Tá bom? Beijos. Depois continuamos no próximo texto, no dia seguinte. Fiquem em paz.